Queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos passando aqui mais uma aula na lição de número 11, onde hoje nós falaremos sobre a soteriologia, a doutrina da salvação, algumas heresias que discorrem acerca dessa doutrina e também alguns movimentos heréticos, seitas religiões que são adeptas a essas heresias nos dias atuais. Esse é o propósito da nossa lição, né? Discorrer também quais são os movimentos atuais que discorrem e tentam combater, tentam aniquilar a doutrina bíblica da salvação, ok? Nós vamos ver hoje sobre o tema A Salvação Não É Obra Humana. Nós vamos aprender com a aula de hoje que a salvação, a graça de Deus, né, em salvar os homens, todos os homens, não é feita não é por resultado de obras nossas, não é por nossos méritos, mas é pela graça de Deus. Nosso texto áudio está em Tito, capítulo 3, versículo 5. Na tradução da lição diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nossa verdade prática: a salvação é um ato de graça da soberania de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Nós vamos ver agora a leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 2, do 1 ao 10, onde nós temos, né, o capítulo mais soteriológico de Paulo. Eu acredito que entre Romanos e Efésios 2, é o capítulo que mais discorre acerca dessa doutrina e é muito profundo. Há quem diga que quando Paulo escreveu Efésios, ele ultrapassou o seu conhecimento teológico acerca da salvação e da graça de Deus. Na tradução da lição diz assim, no versículo 1: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, no outro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos com o desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, abre parênteses, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros e as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós vamos ler agora a introdução, onde faremos uma exposição, um comentário, versículo por versículo, de cada versículo, né? Um comentário expositivo, versículo por versículo, de Efésios, né? Capítulo 2. Vamos ver agora. O apóstolo Paulo, ele vai mostrar nessa leitura o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração da comunhão com Deus. Além disso, deixar claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio do seu próprio esforço, e até mesmo desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo, né? Nós vamos ver agora o tópico 1, que é a salvação sobre a graça de Deus, com o subtópico primeiro, a descrição do estado espiritual humano, né? O comentário bíblico do versículo 1 ao versículo 3. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção no gênero humano, estudado na lição anterior, né? A gente viu aqui. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. No versículo 1, mortos em ofensas e pecados. Andar, segundo o curso deste mundo, versículo 2. Segundo o príncipe das potestades do ar, versículo 2, da parte B. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, versículo 2, parte C. Andávamos no desejo da nossa carne, versículo 3. Éramos, por natureza, filhos da ira, versículo 3, parte B. É uma triste fotografia da raça humana. Então, o primeiro comentário que temos aqui sobre o tópico 1 é que tudo isso, até onde Paulo expressa a fotografia da raça humana, até o versículo 3, é a condição que os homens ímpios e até nós, homens com natureza adâmica, nos encontramos. O comentarista da lição usa essa expressão, né? Uma triste fotografia da raça humana. Né? Nós, por si mesmos, sozinhos, nós não podemos nos salvar, não podemos adquirir salvação nós sozinhos, com as suas próprias obras.
É impossível adquirir salvação sozinhos, né? O homem por si só não pode adquirir salvação vinda de Deus. É o homem que precisa se sujeitar à graça de Deus para que ele possa ter acesso assim a essa salvação. Subtópico 2, mortos em ofensas e pecados. Versículo 1 e versículo 5. As expressões "e vos vivificou", versículo 1, e nos vivificou justamente com Cristo, versículo 5, revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus. E sem ela ninguém poderia ser salvo, mas algo que precisa ser esclarecido. As expressões "mortos em ofensas e pecados" e "mortos em nossas ofensas" não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora. Uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual, por morte espiritual, a Bíblia quer dizer a humanidade que a caída está separada de Deus. Então aqui traz a reflexão de que esse mortos em ofensas e pecados não é que o homem ele está impossibilitado permanentemente de não alcançar a graça de Deus. O homem em si não está aniquilado na sua espiritualidade. Aconteceu é que ele caiu. Ora, se alguém caiu, ele consegue levantar. Se alguém levanta, também é capaz de cair. Então, logo nessa lógica, conseguimos pensar, refletir que a lição diz que esse mortos e ofensas e pecados aqui não é a aniquilação, né, a expressão que a lição usa, não é a aniquilação de espiritualidade humana, mas assim, é somente uma queda que aconteceu no Jardim do Éden. O subtópico 3, nós temos a exegese agora dos versículos 8 ao 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação tentativa de salvação com ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente o favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Perdão. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não à fé, como afirma o respeitado erudito da língua grega Robertson. A graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo como também dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Então aqui também já temos um ponto no último subtópico do tópico 1, que é que é como a expressão usa, né, como esse autor aqui usa a expressão a fé é a nossa parte e a salvação é a parte de Deus. Meio que a salvação não depende da nossa fé. E a salvação é algo que vem de Deus, não vem da gente. Porque o nosso dever, nosso papel é acreditar, é ter fé que Ele pode nos salvar. Possibilidade, pode, a nossa fé em Jesus. Por consequência da fé, aí Deus vai manifestar a sua vontade, o seu desejo, a sua parte que é a salvação, que é uma providência divina, não nossa. Ok? Nós vamos agora partir para o tópico 2, das soteriologias inadequadas na antiguidade. Nós vamos ver agora doutrinas de salvação, né, que são inadequadas, heréticas, que aqui surgiram na antiguidade. Nós temos os reencarnacionistas, né? Com o termo soteriologia, nos referimos a diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade. Originária do hinduísmo, na Índia, mais presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo, que também é uma religião proveniente da Índia. É defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo, até que esse ciclo da roda de renascimento pare de girar. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica. Então, esses kardecistas, encarnacionistas, entre outros que praticam e são desses movimentos indianos, hindus, né, e reencarnacionistas, como também alguns estão atrelados ao espiritismo, que é muito ligado aqui no Brasil, é muito praticado entre alguns, né, onde alguns até dizem que tem a ver com religiões de matriz africana, né. Eles creem, nesses reencarnacionistas, os espíritas, né, que também são provenientes da crença kardecista, eles creem que a salvação é por seu mérito humano. É tipo assim, quem paga pela sua salvação é você mesmo, não é Jesus.
O responsável pela sua salvação é você mesmo, não é Jesus. Eles creem que você pode ser salvo pelo seu esforço, pelo seu suor, pelo seu trabalho, pelas suas obras. E é uma doutrina antibíblica, é uma doutrina herética, porque a Bíblia ela afirma, ela é mais clara do que a luz do sol em afirmar que a salvação vem de Deus. A salvação não vem pelos meus méritos, pelas minhas obras, né? Eu não vou ser salvo só porque coloquei o pé na igreja, né? É como diz Jeremias capítulo 7, se eu não me engano, quando Deus manda Jeremias falar com os que estão com o pé dentro do templo, né? Deus revela ali que só por estar no templo não indica sinal de salvação, até porque a gente pode estar com o pé na igreja e viver uma vida totalmente hipócrita e falsa, como afirmou Deus no sermão de Jeremias no capítulo 7, né? Algumas pessoas pensam que só pelo fato de ter o nome no rol de membros da igreja já está salvo. Não é verdade. Só pelo motivo de ser um bom dizimista na igreja já é salvo. Não é verdade. Salvação é muito mais do que isso. Salvação, ela, ao meu ver, teológica, ela é como se fosse consequência das duas obras, né? É que nem aquela confusão que fazem entre a teologia de Paulo e a teologia de Tiago. Faz uma confusão tremenda. Dizem que na teologia de Paulo a salvação vem de Deus. Dizem que na teologia de Tiago a salvação vem pelas obras. Mas não é isso. O que acontece é que na teologia de Paulo, sim, a salvação vem de Deus, ok? E a salvação, as boas obras são consequência da graça de Deus em nossas vidas, né? E Tiago vai esclarecer, abrir esse leque. O que Tiago vai fazer é deixar escrichado na nossa cara que as boas obras são consequências da salvação, né? E vice-versa, né? A salvação é consequência das boas obras, né? E as boas obras são consequências da salvação, né? Se eu sou salvo em Cristo, automaticamente isso tem que dar frutos. Isso, toda videira tem que dar ramos, toda árvore tem que dar suas folhas. Então, quando a pessoa que se declara salvo em Cristo, salvo em Deus, ela precisa confirmar isso através de suas obras, confirmar isso através de seus feitos, né, do seu estilo de vida, né, salvação, consequência, né, frutos. As obras do crente devem ser provadas muito mais, né, no seu estilo de vida. Nós vamos ver agora os galacionistas. Nós vemos em primeiro lugar os encarnacionistas, mas veremos agora os galacionistas. E não tem nada a ver com galáxia, é simplesmente são algumas pessoas judaizantes, né? É o nome dado aos legalistas judaizantes opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia, né? Paulo, esses judeus convertidos ao cristianismo, queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. E isso é possível em ver em Atos capítulo 15. A verdade bíblica é que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. O próprio Paulo vai combater isso na própria carta que ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 8, versículo 16. Né? Esses galacionistas, eles diziam que a salvação era consequência da observação da lei de Moisés, né? Meio que eles acreditavam que a salvação vinha no ato da circuncisão, no ato do cortar prepúcio, no ato de observar a lei rigidamente e religiosamente, né? Eles acreditavam que a salvação estava no ato legalista do jejum e entre outras práticas religiosas da cultura judaica. Mas Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 16, que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, ou seja, não é por obras, não é pela lei, não é por nada que o homem será salvo, o homem será justificado perante Deus no dia do juízo final. Nós temos agora os gnósticos. Desses três é o pior grupo que existe, que são os gnósticos, e eu já vou mostrar por quê. No campo soteriológico, eles apregoavam a visão dualista no universo, o maniqueísmo. Fundado por Mani, na Pérsia, atual Irã, seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários, e essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, a gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e seu Filho, Jesus Cristo.
A salvação é para todas as pessoas. Então, os gnósticos eles vão afirmar que essa tal iluminação é algo que só eles têm acesso, que ninguém mais, só eles têm acesso. É como se fosse uma religião exclusivista e legalista, né? Mas a Bíblia deixa claro que a salvação é para todas as pessoas. Há um versículo que diz que a vontade de Deus é salvar todos os homens, né? E por que eu disse que eu ia explicar por que os gnósticos são, desses três, o pior da lista? Né? Justamente porque os gnósticos ali, eles depois, né, no final do primeiro século da igreja primitiva, houve ali um rompimento, né, depois de alguns concílios, a igreja ortodoxa e ali alguns cristãos que se declaravam, se é que podemos chamar assim, os cristãos gnósticos. Eles pensavam, e eles se dividiram da igreja ortodoxa, eles acreditavam que podiam misturar o cristianismo com o gnosticismo. O que aconteceu é que eles não aceitavam mais os evangelhos sinóticos nem canônicos, eles pararam de aceitar tudo que a Bíblia, o que os pais da igreja tinham organizado sobre o cânon bíblico, as cartas, o Apocalipse, a carta de Judas, entre outros evangelhos. Eles começaram a rejeitar e eles começaram a misturar o cristianismo e o evangelho com o gnosticismo. O que eles fizeram foi criar alguns documentos que foram encontrados no norte do Egito em 1946, o que chamamos de Biblioteca de Nag Hammadi. Essa biblioteca tem ali entre, acho que são 7 ou 8 evangelhos não sinóticos nem não canônicos, que são evangelhos, né, alguns chamam de apócrifos, outros chamam de evangelhos gnósticos, que ali são modificações dos evangelhos reais, se passando pelos próprios apóstolos. Né? Nós sabemos que quem escreveu os evangelhos, dentre os apóstolos, só foi um, que foi João. De resto, só temos doutor, que é Lucas, e outros que fazem parte dos 70 discípulos, que eram Mateus, Marcos, né? E de resto. Mas nós não temos nenhum registro nem na história, nem no cânon bíblico, nem nos contos bíblicos de que os apóstolos, sem ser João, escreveram outros evangelhos. E aí eles se passaram por esses autores e começaram a escrever as obras com o nome Evangelho segundo Maria Madalena, Evangelho segundo escreveu Pedro, Evangelho segundo escreveu Tomé, segundo escreveu Judas, segundo escreveu outros autores que tiveram. Nós temos também o Evangelho segundo Judas, sem ser o Iscariotes, enfim, uma bagunça que eles fizeram. Eles pegaram alguns autores que não estavam presentes e não está presente no cânon bíblico, só temos um que é João, pegaram os que não tinham lá e assim eles escreveram esses evangelhos se passando como se fossem esses autores, o que na verdade não é verdade, porque se fosse assim, né, nós teríamos essa organização na nossa biblioteca canônica, algo que não é verdade. O único evangelho que nós temos registrado, patenteado por um do grupo apostólico é o próprio João, e não temos mais nenhum outro. O que vem a partir daí é somente invenção e as tais fábulas que o apóstolo Paulo cita, exemplifica para nós nos afastarmos e ficarmos longe. Né? Nós vamos ver agora o último tópico, que é o tópico 3, as soteriologias inadequadas de hoje. Nós vamos ver agora como essas ideias, essas doutrinas se apresentam nos dias de hoje em religiões, seitas e movimentos heréticos que surgem, né, surgiram e estão atuando, né, na nossa sociedade. A primeira delas é o islamismo. Segundo essa religião, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Você pode ver isso, checar isso no documento do Alcorão, no capítulo 13, 22 e 23. Além do mais, eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Segundo a citação da página do Alcorão 2290, o capítulo 276, vai afirmar assim: Alá não ama os agressores, Alá não ama nenhum ingrato pecador. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação, logo não existe salvação como no sistema cristão. A salvação no contexto deles é por mérito, pelas obras, mas, à luz da Bíblia, o pecador recebe vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Então, o islamismo, eles creem que
Não há necessidade, né, não há porquê de expiação, né, através de Jesus, que a salvação é no contexto das obras, no contexto do mérito próprio do ser humano. Né? E nós sabemos que isso é antropocentrismo, isso é egocentrismo. Né? O homem por si só não pode se salvar, mas sim por meio da fé em Cristo Jesus. E Jesus deixou isso muito claro em João 14, dizendo que a gente só tinha acesso pelo Pai através dele, não tinha outra pessoa. Ele não disse que Alá era um canal para chegar até o Pai, não. Ele disse que só ele mesmo era o caminho, para uma fiação para poder chegar até o Pai. Nada mais além disso. Em segundo lugar, além dos islãs, nós temos também as testemunhas de Jeová, né? A principal seita aí da nossa sociedade. A salvação não está em Cristo, né? Afirmam eles, mas na organização religiosa delas. Diferente do que ensina a Bíblia. Existem dois grupos de salvos. Um que tem direito ao céu, restrito a 144 mil, a classe dos ungidos, outro grupo, a classe da grande multidão, e a que vai herdar a terra segundo a teologia do movimento. Seus teólogos ensinam que os testemunhos de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm Espírito Santo, Jesus não é mediador delas, nem tem esperança de salvação. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo. E que, mas, quanto a todos receberam Deus, eles poderem ser feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Então, os testemunhos de Jeová, eles creem que, para eles, Jesus não é um mediador, como afirma Paulo quando escreve a Timóteo, que só há um mediador entre Deus e os homens. Os testemunhos de Jeová negam essa possibilidade de Jesus ser o mediador, também não tem Espírito Santo nem ninguém. Basicamente, é como se eles fossem ligados ao islamismo, né? A salvação é por eles mesmos. Eles são meio que independentes, são exclusivistas. Algo que, à luz da Bíblia, é algo completamente herético, né? Não somente os testemunhos de Jeová participam dessa heresia, mas também os mórmons, né? Que também está no subtópico 3, mais uma seita ativa da nossa sociedade. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e que depois liberados para a salvação, e numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Eles consideram as ordenanças, segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé, fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição nas mãos, mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus, né, que é o fundador da seita mormon. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois ela nos ensina que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. Né? A Bíblia ensina que ele é o único Salvador. Jesus não disse eu sou um dos caminhos, ele disse eu sou o caminho. A salvação não é por mérito humano, ninguém pode ser salvo pelas suas obras, mas somente pela graça mediante a fé em Jesus, como falou o nosso texto áudio. Existe apenas uma salvação e ela está à disposição de todos os seres humanos. Né? Então, é como disse, né, o nosso contexto, né, o nosso texto, do textuário da lição, que está em Tito, né, eu vou usar ele como base. É como diz o versículo 10 do capítulo 10 de Tito, né, ao homem herege, depois de um ou dois avisos, evitam. Né? Algumas traduções usam a linguagem herege ali para homem faccioso. Né? Porque nós podemos aprender que o homem herege ele também é faccioso. Ele consegue se sair da doutrina bíblica verdadeira e formar-se uma facção. Né? Ele por si só torna-se faccioso. Podemos aprender que a Bíblia nos ensina a não dar ouvidos, né, a esse tipo de gente, a essas seitas que estão atuando na sociedade e que tão de perto nos rodeiam. Paulo disse a Timóteo que dessas pessoas, ele vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 3, se eu não me engano, que é para nós nos afastarmos, né, desses afasta-te, justamente dessas pessoas que são contrárias à luz da Bíblia, à luz da doutrina bíblica. Ele nos ensinou, e a Bíblia nos deixa claro, nos ensina a nos afastarmos desse tipo de gente, gente que não tem contato, gente que não tem comunhão com a nossa doutrina, né? O apóstolo João disse na sua segunda carta, no versículo 9, se eu não me engano, ele disse que nós não podemos receber em nossas casas as pessoas que não têm comunhão com a mesma doutrina que professamos. Então, sim, é um erro gravíssimo recebermos em nossas casas mormons, testemunhos de Jeová,
islãs, pessoas que não professam a mesma fé que a nossa, né? Não é uma acepção de pessoas e contrariação ou negação para pregar o evangelho, né? Não é que nós vamos deixar de orar por elas e pregar o evangelho, evangelizá-las. A questão é que não podemos ter comunhão. A Bíblia deixa muito claro que nós devemos ter paz com todos, né? Mas a comunhão é algo opcional. Seguir a paz é uma peça fundamental para a salvação do crente, mas a comunhão é algo opcional. Você que decide, né, se cabe bem à sua consciência manter comunhão com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa. Cabe à sua consciência, né? Se o Espírito Santo te incomodar a manter comunhão com esse tipo de pessoa, né? Para lembrar que a sua salvação está em jogo quando você toma uma decisão errada baseada no que eu falei, ok? Nós vamos agora para a conclusão da lição, onde concluímos nosso assunto de hoje. Entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus, e isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito, e nenhum ato de um pecador receber a dádiva divina se constituir mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos, e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Ok? Os calvinistas e até os hipercalvinistas vão dizer que existe a graça seletiva, a graça especial e a graça comum. Mas é claro que nós arminianos e pentecostais cremos que isso não tem base bíblica nenhuma. Os calvinistas se superam em suas heresias, né, ao afirmar que Deus predestinou todos, né, predestinou uns ao inferno e outros ao céu. Mas isso é balela, né? Se a gente taxar alguém da sociedade como alguém que está predestinado ao inferno, de repente no dia seguinte ele se arrepende e se converte, ele vai poder agora mudar a predestinação de Deus? Isso é heresia, né? Qualquer pessoa que por alguém pode ser taxado como a caminho do inferno, essa mesma pessoa pode tomar a decisão hoje, agora, de se converter e se arrepender. E aí ela vai mudar de rumo e vai ser predestinada ao céu, né? As pessoas não são predestinadas por Deus e seus caminhos. Deus concebeu o livre-arbítrio, né? Deus disse lá no paraíso que coma de qualquer árvore que você quiser, só não toque naquela que eu mandei. Mas ele deixou claro que poderia comer daqui Adão e Eva quisessem comer, né? Deus deu essa opção do livre-arbítrio. O homem, o ser humano, ele é livre. Assim nós cremos, os pentecostais e arminianos. Evangélicos, nós cremos que o homem ele é livre em suas escolhas, né? A heresia do calvinismo, dizer que Deus obriga as pessoas a participarem da salvação ou a participarem do inferno, isso é mentira, né? Isso é mentira. A Bíblia deixa clara, a Bíblia é clara em dizer em que ele disse para Israel uma vez, né, quantas vezes quis juntar vocês como pintinhos, como as galinhas juntam os pintinhos e vocês não quiseram, né? Não somente isso, mas Estevão também disse para os fariseus em Atos capítulo 7 que assim como ele disse, assim como vossos pais rejeitaram o Espírito, resistiram ao Espírito, vocês também resistem ao Espírito de Deus. Então, sim, a graça ela é irresistível. A graça ela não é irresistível. Deus não obriga ninguém a nada, né? Nós não somos predestinados pela vontade de Deus. Nós somos predestinados pelas consequências de nossos atos, né? Dependendo das minhas práticas, dos meus atos, de como eu vivo, do meu estilo de vida, aí isso vai decidir se eu estou a caminho do céu ou a caminho do inferno. É aquela coisa, quem é do céu e está a caminho do céu, suas obras vão condizer com isso. Mas quem está a caminho do inferno vai continuar vivendo uma vida pecaminosa, em atos libidinosos, né, em promiscuidade. E eu repito o que eu disse aqui, não é a vontade de Deus que nos obriga a ir para o céu ou para o inferno, mas o nosso estilo de vida, né? Culto a Deus não é só colocar o pé na igreja, mas também é estilo de vida. Paulo vai dizer que o culto a Deus é, na verdade, o nosso corpo, em sacrifício vivo, ou seja, mesmo fora do templo, o meu culto continua, né? Eu continuo sendo ali membro do corpo de Cristo, e aí Deus não me obriga, né? Deus não me obriga, né? Alguém pode dizer, eu quero ir para a igreja, mas também alguém pode dizer, eu não quero ir para a igreja. É uma decisão que a pessoa pode tomar, né? Então, vamos ter cuidado com essas heresias no mundo atual e perseverar, né? Como disse Paulo numa carta, persiste em ler. Nós precisamos persistir em ler a palavra de Deus para que nós não venhamos ser confundidos, né, quando Jesus vier. É isso, que Deus abençoe você, sua vida, sua família.
Na próxima aula, nós vamos falar sobre a lição de número 12, né? Nós vamos falar sobre a eclesiologia, a doutrina da igreja, né? A igreja tem uma natureza organizacional. Nós vamos ver na próxima aula sobre a doutrina da igreja de Jesus Cristo. Ok? Deus te abençoe e até uma próxima aula.